Vamos começar, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa é a primeira reunião que fazemos, apresentação que fazemos exclusivamente para as agências Virtuoso. A apresentação vai durar cerca de 30 minutos, depois teremos aí alguns minutinhos para perguntas e respostas. Eu deixei todo mundo no mudo, mas ao final, quem quiser falar alguma coisa, comentar, pode abrir o microfone e a gente faz esse finalzinho aí de bate-papo. Bom, como todo mundo sabe, estamos todos home office, então se tiver algum barulho de fundo, algum gritinho de criança, é a vida como ela é, né? Então, já pedimos desculpas antecipadamente. Eu estou aqui com a nossa equipe do escritório de São Paulo, Jéssica Fabrini. Jéssica, dá um alôzinho aí para o pessoal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigada, Si. A Jéssica cuida do corporativo, para quem não a conhece. Ela já está com a gente há um ano, Jessie? Um ano, exatamente. Estamos também com a nossa equipe super especial da VIPDesk, que muitos já conhecem. Quem não conhece, com certeza em algum momento conhecerá. A Jennifer Orofino. Jen, cadê você? Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês virtualmente. E, como não poderia deixar de ser, Guilherme Ferreira, que trabalha com a Jennifer também no VIPDesk. Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos. E vou deixar para o final a nossa querida Camila Julião, me apresentando. Meu nome é Simone Mariotti, eu já estou na Preferred há 18 anos, sou responsável por todo o mercado da América Latina. E Camila Julião, que cuida do mercado de lazer e vai se apresentar aí para vocês. Gente, boa tarde a todos. Como a Simone falou agora há pouco, é verdadeiramente uma alegria tê-los conosco nessa tarde, nesses tempos de isolamento. A gente conseguir essa conexão com vocês é realmente uma alegria para nós. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou a Camila Julião, sou diretora de vendas responsável pelo mercado de lazer no Brasil e na Argentina, e esse ano de 2020 eu estou celebrando meu 5º ano com a Preferred Hotels and Resorts. Vamos começar a apresentação hoje já falando do nosso já famoso abacaxi, que é o nosso logo, é o nosso pequeno mascote. Eu acredito que a maioria de vocês já teve a chance, né, e a oportunidade de conhecer o nosso abacaxi e de aprender um pouquinho da história dele, mas como a gente sempre tem a possibilidade de estarmos conectados com novas pessoas que estão assistindo essa apresentação pela primeira vez, e também pela importância desse abacaxi para nós, a gente sempre mantém ele na apresentação para contar um pouquinho do porquê que a Preferred Hotels escolheu um abacaxi para ser o logo. Então, por quê? Porque o abacaxi é o símbolo da hospitalidade. Então, os primeiros povos a cultivarem essa fruta, eles colocavam o abacaxi do lado de fora das suas portas para demonstrar que os visitantes eram bem-vindos. E como o abacaxi nessa época era tão exótico, era uma fruta tão rara, que chegava a ser mais cara do que um caviar, ela realmente simbolizava o que havia de melhor em termos de hospitalidade. Ela era utilizada mesmo para honrar a realeza e os hóspedes muito ricos. E é assim que recebemos os nossos hóspedes até hoje, como realeza. E falando um pouquinho sobre a Preferred, sobre quando tudo começou, né, em 2018 nós completamos 50 anos, celebramos aí nossas bodas de ouro. A Preferred foi fundada por 12 hoteleiros que se juntaram justamente para poder construir uma marca forte e concorrer com grandes redes. Hoje a empresa foi comprada, há 15 anos atrás, ela foi comprada por uma família americana, então hoje é uma empresa familiar, e nós temos muito orgulho, porque tanto a CEO, que é uma das proprietárias, como a presidente são mulheres, então são mulheres fortes e que estão fazendo a empresa aí crescer e aparecer. Então, resumindo o que a Simone estava dizendo sobre a empresa em números, hoje nós somos uma empresa com um portfólio de mais de 775 hotéis em 87 países, temos um total de 35 escritórios globais, somando 320 associados, onde 85 desses 320 são especialistas de vendas. Nosso código no GDS
é o PH e o nosso Master Code é o PV, e isso porque a Preferred Hotels é uma coleção não somente de hotéis independentes, mas também de pequenas redes de hotéis independentes. Então, essas pequenas redes podem assumir um código próprio no, PH, no GDS. Então, se vocês quiserem ter um conhecimento do nosso portfólio um pouco mais abrangente e realmente ter a listagem completa de todos os nossos hotéis, nós recomendamos utilizar o código PV. E falando ainda sobre a presença da Preferred, hoje nós temos hotéis espalhados pelo mundo inteiro. É importante ressaltar que a Preferred não é dona dos hotéis. Os hotéis são filiados à Preferred e hoje são mais de 190 hotéis na Ásia, Oriente Médio e África, 210 hotéis na Europa, 50 hotéis na América Central e América do Sul e 300 hotéis na América do Norte, do México para cima. Esses hotéis, eles são divididos em coleções, então isso é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar um pouco, porque foi justamente na minha entrada na empresa que estavam acontecendo esse rebranding da Preferred. Foi no final de 2014 para o início de 2015, a empresa passou por uma reformulação, e nessa reformulação foram criadas as coleções para que os hotéis pudessem ser subdivididos nessas coleções. Então, a Preferred Hotels, ela representa o que tem de melhor e mais diversificado em portfólio global de hotéis independentes e, por consequência, experiências de hotéis independentes também. Esses hotéis são divididos em 5 coleções distintas que permitem que os viajantes e vocês, agentes de viagem, possam melhor identificar qual que é a inspiração almejada pelo viajante. E quais são essas coleções? Então, elas são divididas em 5 coleções que começam com Legend, LVX, Lifestyle, Connect e Preferred Residences. E agora a gente vai falar um pouquinho e explicar a diferença de cada uma delas. Iniciando com Legend, o que a gente espera de uma hotelaria Legend, de um hotel Legend? Um luxo lendário. É uma coleção de propriedades extraordinárias nos destinos mais notáveis do mundo, com um serviço personalizado e intuitivo, e são hotéis premiados, com uma gastronomia também renomada. Aqui alguns exemplos de hotéis Legend que a gente tem no nosso portfólio. Então, o Hotel Nizuc de Cancún, o Upper House de Hong Kong, o Alpina Gstad, o Dromoland Castle, o Montage Laguna Beach, o Shutters on the Beach. Sim? Bom, gente, a vida como ela é, né? Teve os hotéis, serviço personalizado, individualizado, onde o cliente é recebido, referências levadas em consideração. Alguns dos hotéis LVX muito conhecidos, a gente carinhosamente chama de Lux, muito conhecidos, por exemplo, o Nizuc, o Nizuc Legend, o Aranua, do Peru, em Cusco e no Vale Sagrado, o Pibari de Memphis, que é um hotel super famoso pelos patinhos, que toda tarde eles passeiam pelo lobby, eles fazem ali um desfile, o Vila Marina, hotel em Capri, que outros hotéis a gente colocou aqui para vocês? O Ola de Barcelona, alguns dos hotéis Lila. Então, são hotéis realmente muito reconhecidos nos seus mercados locais. É o Castille de Paris. Então, são vários hotéis diferenciados aí que fazem diferença no nosso. Seguindo, nós vamos para a nossa coleção Lifestyle. Então, acho que o próprio nome já descreve um pouquinho dessa coleção, que é uma vida com estilo. O que esperar dessa hotelaria Lifestyle? Aqui nós já temos um luxo mais casual e acessível. É uma coleção diversificada com muito estilo e um serviço atento e amigável também. A gente colocou aqui também algumas seleções de alguns hotéis Lifestyle para que vocês possam reconhecer esses hotéis. Então, o Hollywood Roosevelt, o Wembley de Praga, o Le Terraces Desi, o Dylan de Dublin, o East Beijing e o The Palms em Miami Beach.
E a nossa quarta coleção, não menos importante, a nossa coleção Connect, que aqui a gente já fala em hotéis mais conectados, bem localizados, hotéis inteligentes, que não demandam, os clientes não demandam um nível de serviço tão alto como os hotéis Lux ou Legend, mas são clientes mais independentes que buscam uma hotelaria menos luxuosa. Um hotel que é dos mais famosos, mais conhecidos é o Park Lane, de Nova York, mas temos vários outros hotéis da Connect, que eu acho que agora, inclusive, serão hotéis cada vez mais solicitados, né? O Le Belmond de Paris, que além de super bem localizado, é um hotel boutique, mas extremamente charmoso, Fairfax em Washington, Stanford, então são vários hotéis realmente muito bem localizados, muito bem posicionados, mas que não são hotéis considerados luxo. E finalizando a nossa coleção, nós temos o Preferred Residences, e aqui a gente fala que é o viver com luxo. É uma coleção global de apartamentos, estúdios, vilas e chalés, que possuem uma cozinha completa e uma sala de estar que também é separada do quarto. Ele é espaçoso, aconchegante, realmente para você se sentir em casa, fora de casa. Alguns exemplos, uma coisa super interessante e relevante para mencionar sobre o Preferred Residences é que como ele foi desenvolvido para ser para longas estadas, diárias a partir de 5 noites, elas têm um preço diferenciado justamente pelo seu foco. Então, alguns hotéis nem recebem, né, diárias assim, abaixo de 5 noites, ou às vezes abaixo de 7 noites. A maioria deles sim aceita, mas quando você tem uma longa estada realmente confirmada, você consegue ter tarifas negociadas e diferenciadas também. O nosso exemplo mais clássico e muito conhecido de vocês é o nosso famoso ACA, né, o AKA, que temos 2 propriedades em Nova York bem conhecidas de vocês, que é o ACA Central Park e o ACA Times Square, mas temos aqui alguns outros exemplos para mostrar para vocês também, que é o 26 Sunset Villas, que é na África do Sul, o Las Terraças em Tenerife, o Finca Cortesin na Espanha, o Alpina Gestad e o K Club in Ireland. Só um outro detalhe, algumas propriedades elas são 100% desenvolvidas para serem de residências e alguns nós temos a parte da hotelaria separada da parte de residências. Então, você pode ter os dois tipos de experiência. E nós temos também o nosso Worldwide Listing, é um portfólio que é atualizado mensalmente com todos os hotéis. Esse portfólio a gente pode mandar para vocês digitalmente. Ele tem, além desse explicativo de cada uma das coleções, ele tem informação de cada um dos nossos hotéis, se ele é Lux, se ele é Legend, se ele é Connect, dividido por região. Então, é realmente uma pronta referência, né? Então, informação rápida para saber aonde tem hotel Preferred. Você bate o olho, você sabe que ali você vai encontrar um hotel Preferred. E falando um pouquinho do nosso VIP Desk, nós temos um VIP Desk em São Paulo, que eu já comentei com vocês, os nossos líderes aí, a Jennifer e o Guilherme. Por que nós começamos com esse VIP Desk? Justamente para atender as agências de luxo. Porque o cliente de luxo, ele não é simplesmente um cliente que você faz uma reserva num quarto qualquer. Ele exige algo mais. Então, é uma suíte diferenciada, são quartos conectados, é um quarto que ele já está acostumado a se hospedar naquele hotel. Enfim, ele quer reservar um restaurante Michelin que fica no próprio hotel. Arranjos de early check-in, late check-out, uma reserva num restaurante X, enfim, tudo que vocês precisarem, contem com o nosso VIP Desk, que nós cada vez mais estamos aqui para servi-los. E vamos falar da nossa estrela do dia, né? Que o nosso foco é o nosso treinamento para as agências que são Virtuoso. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da associação do Virtuoso mesmo. Hoje nós temos a alegria de ter uma forte parceria com o Virtuoso. Temos 88 hotéis do nosso portfólio que fazem parte do programa. Relembrando os benefícios inclusos, nós temos tarifas e disponibilidades preferenciais, upgrade de categoria sujeita à disponibilidade, café da manhã cortesia para 2 pessoas, early check-in e late
checkout, também sujeitos à disponibilidade, e um crédito de $100. Essa foto que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela de vocês, logo embaixo da palavra virtuoso, essa fotinho meio em preto, isso é o nosso, é um informativo que nós temos em versão PDF. Nele você vai encontrar esses 88 hotéis que fazem parte do programa. Quem tiver interesse em receber, assim como a nossa listagem de hotéis, o portfólio de hotéis que a Simone falou anteriormente, nós teremos a alegria em compartilhar esses 2 anexos em PDF para vocês terem sempre atualizados a listagem de hotéis completos da Preferred Hotels, assim como os 88 hotéis que fazem parte do Virtuoso. Como a gente reserva essas tarifas Virtuoso? Nós temos 3 maneiras de reservá-las através dos nossos canais oficiais. Então, uma é um site dedicado do Virtuoso, que vocês acessam através do www.preferredhotels.com/virtuoso. Então, quando vocês entram nesse site, vocês conseguem ter acesso a esses 88 hotéis e, por consequência, finalizar a reserva através desse site. Pelo GDS, nós temos o código PH e temos o código da tarifa, que é o NEG-AP. Acredito que vocês já devam conhecer. Então, quem é adepto do GDS pode seguir fazendo as reservas através do GDS. E temos a possibilidade, que é sempre a que a gente mais recomenda, justamente por serem hotéis especiais, com clientes especiais, para terem todos os mimos agregados, de fazer através do nosso VIP Desk, que a Simone acabou de comentar agora também. Então, o nosso VIP Desk está com o telefone novo. Quem ainda não anotou, anota o nosso telefone novo, é o 4420-2700, ou através desse e-mail que também vocês podem ver na tela, que é o reservasvip@preferredhotels.com. Então, a gente tem acesso a essas tarifas, e algo super importante de mencionar é que, fazendo essa reserva através do nosso canal de VIP Desk, ou mesmo através do nosso website, essa produção ela é contabilizada para vocês, tanto na Preferred Hotels quanto no Virtuoso. A gente sabe que existe essa preocupação dessa reserva estar contabilizada, essa produção está contabilizada, então ela é contabilizada sim. Alguns hotéis Virtuoso que a gente pode dar exemplo do nosso portfólio: The Mark de Nova York, Carneiros Resort and Spa na Califórnia, o Hotel Bennett de Charleston, o Pulse Oak também nos Estados Unidos, em Houston, o Montage Los Cabos, aliás, não só o de Los Cabos, mas como o de Laguna Beach, o de Deer Valley, o de Kapalua Bay, no Havaí, o Beaumont de Londres, o Mykonos Villa Collection em Mykonos, o The First Art em Roma, o Grand Hotel Domini em Bilbao, o Pulitzer de Amsterdã, o Imperial de Nova Delhi, o Katamama de Bali e o Siam de Bangkok. E nós temos também, a cada 2 ou 3 meses, nós enviamos para os nossos clientes uma newsletter, que é realmente para manter esse contato, para atualizá-los do que está acontecendo com os hotéis, as promoções, ofertas especiais, enfim. Então, é realmente um newsletter bem interessante, com muita novidade, com muita promoção. E a partir de agora, nessa newsletter, vocês também, a partir do momento que os hotéis começarem a abrir, nós vamos atualizar também sobre as novas práticas dos hotéis, questão da higiene, eu acho que assim está tendo... por dentro do que está acontecendo. Falhou um pouquinho, mas a gente pegou aí o finalzinho, que você vai também, através da newsletter, falar sobre as novas medidas de saúde, de higiene. Exatamente. Então, tá bom. Exatamente. Então, vamos lá. Também vamos poder também aproveitar e falar sobre as reaberturas, possíveis datas, essas coisas todas, vai ser o nosso canal aberto com vocês também. Passando para o próximo slide, a gente agora tem o iPrefer. Então, o iPrefer Hotel Rewards é o programa de fidelidade da Preferred Hotels and Resorts. Hoje já é o maior programa de fidelidade de redes independentes no mundo. Possui atualmente mais de 3 milhões de membros que se beneficiam de recompensas instantâneas nesse programa. E quais são essas recompensas? Então, os membros recebem upgrades, prioridade de early check-in e late check-out,
pontos e tarifas exclusivas diferenciadas. Então, quando você inscreve o seu passageiro no programa, porque ele mesmo pode se inscrever, e aí às vezes você quer ter acesso a essa tarifa especial, que é uma tarifa do programa, mas o seu passageiro não é parte do programa. E às vezes ele não quer se inscrever ou ele tem preguiça, então você, como agente de viagem, pode inscrevê-lo. A gente tem um site dedicado para isso, que é o www.iprefer.com/TA, esse TA é de Travel Agent. Se vocês quiserem, nós também temos o VIP Desk, que pode auxiliá-los nessa inscrição dos passageiros, e a partir do momento que ele se inscreve, ele vira Insider, que é de 0 até 49.999 pontos, e aí ele ganha a cada $1 gasto, ele ganha 10 pontos, e quando ele passa para Elite, a cada $1 ele ganha 15 pontos. E a gente chama isso de recompensa instantânea, por quê? Porque a partir de $50 ele já pode ter um voucher que ele pode trocar no hotel por serviços de hotelaria nesse hotel. Ele pode ser trocado tanto por noites, cortesia, como por serviços no hotel, mas às vezes ele não quer esperar tantos pontos para trocar por noites, cortesia, ele já pode pegar um voucher dele de $50 e trocar por um vinho no jantar, ou trocar por um serviço de spa, por serviços mesmo durante a hospedagem. Lembrando que essas tarifas também podem ser encontradas no GDS de vocês nas principais plataformas. E falando um pouquinho sobre nossas redes sociais, a principal é o The Preferred Life, onde vocês também estão convidados a postar fotos sobre os nossos hotéis ou falando sobre a sua Preferred Life. E nós temos também dois que a gente separou aqui para falar para vocês. O primeiro deles é a International Pineapple Week, que é a Semana do Abacaxi. A primeira Semana do Abacaxi foi realizada no ano passado, de 1 a 9 de junho, e esse ano ela vai se repetir. Então é um momento em que os hotéis são muito criativos, eles fazem coquetéis diferenciados com abacaxi, sorvete de abacaxi, bem interessantes e inteligentes também, para a gente celebrar a hospitalidade, né? E a outra campanha bem bacana é o Preferred Pups. Então, vários dos hotéis que aceitam pets serão especiais para os cachorros, para os gatinhos, e essa campanha acontece também de 26 de agosto a 29 de setembro. Participem, hein? E agora chegamos também num slide que a gente gosta muito, que é um slide especial feito para vocês, agentes de viagem, nossos parceiros, que é o seguinte: não adianta a gente dar tantos exemplos e falar de tantos hotéis maravilhosos, né, sem dar a chance de vocês conhecê-los, até mesmo para terem a oportunidade e a habilidade de vendê-los melhor. Então, a gente criou um site dedicado com tarifas especiais para agentes de viagem. Então, essas tarifas, elas começam com um mínimo de 35% de desconto sobre a tarifa bar, e já temos hoje mais de 200 hotéis do nosso portfólio que estão inscritos nessa plataforma. Qual é o site que vocês encontram ela? É no www.preferredhotels.com/TA, esse TA de Travel Agents, de novo, e aí vocês vão ter acesso a esses 200 hotéis, a essa lista de hotéis participantes do programa e as suas tarifas especiais para agente de viagem. Quem é adepto do GDS, vocês também podem encontrar essas tarifas no GDS respectivo, a gente até colocou aqui os principais, com o comando a ser seguido para ter acesso a essas tarifas. Quais são os requisitos dessa tarifa? Um máximo de 3 noites por estada e uma visita de inspeção durante a sua hospedagem. Na hora do check-in, para fazer a reserva, eles vão solicitar o seu IATA, e na hora do check-in você precisa apresentar o seu cartão de visitas para comprovar que você é parte integrante daquela agência. E rapidamente, mencionando aqui o nosso Preferred Pride, nós temos um programa que foi desenhado para o público LGBTQ. Então, são tarifas com valor agregado e onde os hotéis fazem um mimo especial também para esse público, para que eles se sintam reconhecidos. Um programa que a Preferred apoia muito é uma parte de filantropia e responsabilidade corporativa, social e corporativa. Então, existe um estímulo muito grande para que os colaboradores participem de ações sociais em seus territórios.
E a Preferred apoia ativamente algumas organizações notáveis, organizações mundiais, bem interessantes. Uma delas é a Clean the World, que ela recolhe dos hotéis todos aqueles amenities que são deixados não utilizados pelos hóspedes e distribuem para comunidades necessitadas. Duas que eu gosto muito é a ECPAT e a Love 146, que luta para combater o tráfico e exploração de menores. E a outra que eu gosto, bom, todas são incríveis, mas a outra também é muito legal é a Wine to Water, que é uma associação que leva filtros de águas para comunidades carentes no mundo inteiro, principalmente na região da África, mas também tem um trabalho importante aqui na América do Sul, na região da Amazônia, onde não tem água potável, e eles levam esse filtro e, enfim, são várias famílias que são aí atendidas através do Wine to Water. Algumas menções e premiações da Preferred Hotels and Resorts que nos deixam, nós como funcionários da empresa, extremamente orgulhosos. Não vou falar de todos eles que estão listados, mas vou citar alguns que a gente gosta muito, que em 2018, nós fomos nomeados pela TripAdvisor como número 1 de Most Excellent dentro da categoria de Large Hotel Chain. Em 2020, pela Forbes Travel Guide, nós tivemos 21 dos nossos hotéis membros ranqueados como 5-star e 54 como 4-star. E o nosso programa de fidelidade, I Prefer, que foi eleito o 4º melhor programa de fidelidade, eleito em 2019 pela USA Today Reader's Choice Awards. Então, alguns das nossas premiações aí para vocês conhecerem. E agora, já chegando no finalzinho, a gente quer compartilhar com vocês o que nós acreditamos. Nós acreditamos em viagens, somos ouvintes comprometidos e motivados contadores de histórias na hospitalidade. Nós nos importamos, estimulamos a independência e celebramos a individualidade. Valores familiares nos inspiram. Acreditamos que mudanças criam oportunidades. Nós articulamos potencial, fomentamos a confiança e co-criamos futuros brilhantes. Somos eternamente curiosos. Acreditamos que a indústria da hospitalidade não tem fronteiras. Com o abacaxi como nosso guia global, nós somos orgulhosamente Preferred. Verdade. E com essa ideologia que a Cia acabou de ler para vocês, inclusive tem uma frase dela que eu gosto muito e que eu acho que se aplica perfeitamente à condição que nós estamos vivendo hoje, que é: acreditamos que mudanças criam oportunidades. Então, vamos aproveitar essa mudança que nós estamos passando, que realmente é passageira, mas para a gente sair ainda mais forte, com novas oportunidades aí nesse futuro que a gente espera que seja muito em breve. E com isso a gente diz a vocês assim, obrigada pelo apoio de vocês e que vocês continuem a Believe in Travel. De volta para vocês, muito. Obrigada, Ká. Bom, agora eu quero abrir o espaço para que vocês, quem quiser abrir o microfone ou se quiser utilizar o chat para fazer pergunta, para fazer comentários. Eu acho que deve ter aí várias dúvidas sobre aberturas de hotéis. Pode falar. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Sim. Oi, Fred, estamos sim. Tudo jóia. É o seguinte, a gente está vivendo um período aí complexo e tudo muito difícil. Para a hotelaria, principalmente a independente, que vai voltar realmente com uma dificuldade financeira que a gente sabe que vai ter. Vão ter que passar por adaptações e tudo mais. Já existe na Preferred algum protocolo sendo desenvolvido, alguma coisa para os hotéis, ou os hotéis estão fazendo de forma individual? Bom, Fred, como a gente trabalha com uma hotelaria independente, onde são aí 700 cabeças, né? O que nós fazemos, o que a gente tem feito muito com os hotéis é um trabalho de informação. Então, assim, ontem mesmo nós tivemos um town hall, que a gente chama, que a gente traz experts do mercado para falar sobre tendências, para falar sobre como agir, o que fazer, né? Tanto agora como na reabertura. Um dos temas que foi muito falado justamente foi essa questão da higienização, como tudo isso vai mudar.
Mas também uma coisa que foi muito falada, que a gente, enfim, tem uma esperança, uma luz no fim do túnel, é que a hotelaria independente, ela vai voltar fortalecida também, né? Porque uma coisa é você ter uma rede, outra coisa é você ter um único hotel. Então, a gente tem mais facilidade para lidar, né? Os hotéis independentes terão mais facilidade para essa retomada. Então, não existe uma resposta a nível corporativo, né? A Preferred não impõe nada para os seus hotéis, mas existe sim um trabalho de acompanhamento constante daquilo que virá pela frente. Até porque o que a gente está vivendo é novo, né? Nunca foi vivido. Então, a gente consegue imaginar como será essa retomada, mas a gente não consegue garantir nada, né? Ok. Mas, assim, a nossa esperança é esse fortalecimento da hotelaria independente. Nós tivemos também um town hall também com hoteleiros do Virtuoso, de um modo geral. Uhum. E o Virtuoso falou erroneamente, talvez, de flexibilização de amenities, tá? E foi uma coisa que já no comitê já está dando pau de cima e embaixo. Ninguém aceita isso de forma alguma. Eu queria ver isso, vocês com os 88 hotéis que vocês têm, se tem como verificar se eles estão fazendo alguma coisa de flexibilização de amenities, que eu acho que é uma coisa complexa fazer isso. Primeiro, porque isso é um diferencial na venda para o cliente, né? E perde, querendo ou não, a nossa credibilidade também com o cliente. Eu acho que isso não é legal para a gente. Não, inclusive isso foi falado, foi uma das coisas que foi falada ontem nesse town hall que a gente teve com os hotéis, que é justamente de nós como hotelaria independente, cada vez mais encontrar formas de fortalecer a agência, né? Então, realmente, flexibilizar os amenities vai na contramão, né, desse posicionamento de fortalecer os agentes. Então, eu posso até procurar, realmente eu não participei desse town hall do Virtuoso, não ouvi nada disso, mas eu vou procurar a informação e depois eu atualizo vocês. Mas realmente eu não acredito que seja o caminho a ser tomado pelos nossos hotéis, não, pelo contrário. A nossa ideia é realmente estar mais próximos dos agentes. Uma outra coisa que a gente acredita é que o cliente, cada vez mais, ele vai procurar a agência para fazer reservas, né? Eu acho que depois do que aconteceu, que quem fez reserva direto no site da agência, ou por um OTA, no site da companhia aérea, ou por um OTA, teve dificuldade, né? De remarcação, de reembolso, enfim. E quem fez reservas através de agências, principalmente as melhores agências, não teve problema, né? Então, a gente acredita que a agência também vai sair fortalecida nesse sentido, de que a credibilidade da agência vai contar cada vez mais, né? Então, o cliente vai cada vez mais saber que, mesmo que eu pague um pouco mais, que a gente sabe que não paga mais, mas, enfim, fica essa ideia de que se eu fizer pelo OTA, vou pagar menos, mas se eu fizer pela agência, eu tenho uma garantia, né? Porque realmente ele vai ter alguém para ligar, caso ele tenha algum problema, caso ele precise voltar antes, enfim. Então, a gente realmente acredita que a agência vai sim se fortalecer. E Fred, respondendo também, assim, a princípio isso não, essa modificação, essa possível alteração não chegou até a gente, mas se a gente tiver algum comunicado, através das newsletters que a Simone também falou durante a apresentação, a gente com certeza irá compartilhar com vocês esses updates. Ok, obrigado. Mas olha, o nosso canal está aberto, vocês têm aí nossos e-mails, telefones, contem com a gente. Se alguém tiver alguma outra pergunta, algum outro comentário, fiquem à vontade aí também para falar. Ou se preferir usar o chat, também pode utilizar o chat. Acho que a Adri fez uma pergunta no chat, viu, Si? Lê pra gente, Gui. Meninas, quero saber, como está a temporada Europa-Julho 2020? O que vocês estão recebendo de informações sobre eles? Sobre os hotéis, né?
Infelizmente, a gente não tem muitas informações sobre temporada na Europa, até porque a gente não sabe se as fronteiras estarão abertas, né? O que a gente tem ouvido muito é que a Europa vai deixar a fronteira fechada até setembro. A gente tem, sim, alguns hotéis que estão previstos para reabrir, né, em junho, julho, mas a gente ainda não tem muita garantia, não, muita informação. Adri, o último update que a gente recebeu é de que a maioria dos hotéis até julho estarão reabertos. No entanto, a gente vai ficar realmente dependendo dos governos locais pela questão da fronteira. Em termos de hotelaria, hoje, o update que a gente recebeu é de que a grande maioria deles está reabrindo no dia 31 de maio, primeira quinzena de junho e alguns na segunda quinzena de junho, sendo que assim, em julho, todos estariam abertos. Mas aí a gente fica realmente esperando essa segunda decisão governamental mesmo para saber como as fronteiras estarão. Eu acredito, gente, que essa reunião vai acontecer na Comunidade Econômica Europeia agora no dia 23 de abril. O Macron vai participar dela, que é o que queria que fechasse até setembro, tá? Mas se tudo der certo, abrem dia 15 de maio, pelo que parece. Esperamos que seja assim. Mas assim que tivermos novidades também, a gente compartilha com vocês, tá? Porque nosso interesse é que isso tudo acabe logo e, claro que com segurança, mas que volte tudo o mais rápido possível. Obrigada, gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Fred, pelas perguntas, pela participação e contem com a gente sempre. Um abraço a todos e obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigado a todos.